Sejam bem-vindos ao canal do Dr. Rogerinho. Eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida, pediatra, e a gente agora vai falar hoje sobre um tema muito importante. Talvez vocês não tenham conhecimento desse tema de área médica, tema de pediatria, e a gente está se direcionando agora ao nosso Espaço Criança para a gente poder fazer a gravação desse nosso vídeo. Muito importante aí para você, hein? Papai, mamãe, é um vídeo para toda a família, vovô, vovó, todas as nossas crianças, principinhos, princesinhas, para que vocês possam aí aprender um pouquinho mais sobre esta doença que a gente vai falar hoje. E a gente vai sentar aqui agora para a gente poder fazer a gravação do nosso vídeo. Estamos falando sobre uma doença muito importante que talvez vocês não tenham ainda ouvido falar, chamada de Síndrome de Guillain-Barré, tá certo? Bom, gente, a Síndrome de Guillain-Barré, para a gente dar uma definição muito breve aí, que vocês possam ter um entendimento do que significa, é uma síndrome, uma doença que a gente chama de caráter autoimune, marcada pela perda da bainha de mielina e dos reflexos tendinosos. Bom, vou explicar para vocês assim de uma maneira bem resumida para a gente poder entender melhor. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune. Quando a gente fala que é uma doença autoimune, é uma doença que a gente recebe principalmente através de algum agente que veio de fora e que a gente faz uma proliferação de anticorpos, de glóbulos brancos principalmente, para que a gente possa fazer a defesa do nosso organismo contra esta doença que chegou até nós, tá? Então, por isso que se chama doença autoimune, tá? É uma doença que veio praticamente de um agente de fora, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, e que faz com que a gente produza defesa para o nosso organismo, anticorpos, tá certo? E ela causa principalmente o acometimento da bainha de mielina. Bainha de mielina, ela é nada mais do que um revestimento, tá certo? Das nossas células nervosas, principalmente os nossos neurônios, e também dos reflexos tendinosos, que são reflexos que a gente recebe para poder fazer a produção, principalmente dos nossos movimentos musculares, tá certo? Fraqueza muscular progressiva e ascendente é o principal sintoma, tá bom? Bom, dei uma definiçãozinha rápida aí para a gente poder entender melhor o que significa a síndrome de Guillain-Barré, tá? Bom, a síndrome de Guillain-Barré, ela também tem um outro nome, chamada de polirradiculoneuropatia idiopática aguda, tá certo? Então, isso é mais um conhecimento para vocês, não tem necessidade de vocês saberem, tá? Então, para a gente poder dar uma definiçãozinha que seja entendível, tá? A síndrome de Guillain-Barré, ela é uma síndrome neurológica, uma síndrome de caráter autoimune, tá certo? Como eu falei para vocês, são anticorpos produzidos dentro do nosso organismo que vão reagir contra esta doença. Mais para frente a gente vai entender por que ela se chama doença autoimune, tá bom? Caracterizada principalmente pela perda de bainha de mielina, que é o revestimento das nossas células nervosas, e dos reflexos tendinosos, tá bom? Bom, ela se manifesta através de uma forma de inflamação aguda desses nervos e às vezes também das raízes nervosas, e pode afetar pessoas de qualquer idade, pessoas idosas, adultos, jovens e principalmente também crianças, tá certo? Isso pode ocorrer em crianças. Eu mesmo tive um caso aí de uma criança de 13 anos que desenvolveu a síndrome de Guillain-Barré, tá bom? Bom, vamos lá. A gente deu uma definiçãozinha rápida do que significa a síndrome de Guillain-Barré, tá certo? Esse processo inflamatório que a síndrome de Guillain-Barré causa, ela interfere na condução do estímulo nervoso até os músculos. Então, o que acontece? Para a gente poder contrair a nossa musculatura, tanto dos nossos membros superiores, braços, dos nossos membros inferiores, pernas, na nossa respiração, até do nosso batimento cardíaco, ela sofre uma intervenção na condução desse estímulo. Então a gente precisa de um estímulo nervoso para que a gente possa contrair, ó, meu cérebro está mandando estímulos, tá, para os meus membros superiores, para as minhas mãos, para que eles possam se mexer, tá certo? Então a síndrome de Guillain-Barré, ela provoca uma interferência na condução desses estímulos nervosos até os meus membros superiores, e é onde eu não consigo mexê-los, tá? O paciente que tem a síndrome de Guillain-Barré, ele não consegue fazer esses movimentos que eu estou fazendo. Ele, ó, eu estou mandando o estímulo, a síndrome de Guillain-Barré, ela interferiu na condução desse estímulo e eu não estou conseguindo mexer os meus membros superiores.
Não quer dizer que eu estou doente, eu estou dando um exemplo para vocês, mas é o que ela faz, ó. Eu mexo as minhas mãos, tá certo? Os meus dedos. Quando a gente tem um acometimento desse tipo de estímulo nervoso, a gente não consegue mexer os membros superiores, membros inferiores e alguns músculos da respiração e às vezes até do nosso coração, tá bom? Bom, então há uma interferência, tá certo? Do estímulo nervoso até os músculos e em parte dos casos no sentido contrário, isto é, na condução dos estímulos sensoriais até o cérebro. Então, por exemplo, não tem aquele retorno dos estímulos até o cérebro, tá certo? Isso na síndrome de Guillain-Barré, tá bom? Bom, em geral, essa doença ela evolui muito rapidamente, ela atinge o ponto máximo por volta da segunda ou terceira semana e vai regredindo devagar. Às vezes o paciente ele pode ter essa doença, ele pode ter uma melhora clínica dessa doença, mas ele demora mais tempo, às vezes até 6 meses, para poder voltar ao desenvolvimento dos seus movimentos, tá certo? Pode se prolongar muito tempo, às vezes isso vai depender de cada paciente, né? A gente não pode sempre generalizar, porque medicina não é matemática onde 2 mais 2 são 4, pode ser 5, tá certo? O que acontece? Demora algum tempo, em alguns pacientes às vezes 1 mês, às vezes 15 dias, às vezes 2 meses, ou às vezes até 6 meses. Em alguns casos, essa doença ela pode ser crônica, ou às vezes até voltar ao seu início e provocar todos os sintomas novamente, tá bom? Em geral, gente, não se conhece como que ocorre a manifestação, principalmente a origem da causa dessa doença, tá? Pode ser vários fatores. Na maioria dos casos, ela ocorre 2 ou 3 semanas antes, tá certo? De os portadores manifestarem uma doença aguda. E ela pode ser provocada por alguns tipos de vírus, que são o citomegalovírus, que são alguns vírus específicos, o Epstein-Barr também, da gripe e da hepatite, por exemplo. Ou bactérias ainda, principalmente o Campylobacter jejuni, tá certo? Então, essa doença, ela tem agentes causadores que não são específicos, não se tem uma ideia, não se dá para a gente poder diagnosticar essa doença dizendo, ela foi causada por tal vírus, foi causada por tal bactéria. Não, o que a gente sabe é que essa doença ela pode ser causada por vírus, do Epstein-Barr também pelo citomegalovírus, o Epstein-Barr principalmente da hepatite da gripe, ou de algumas bactérias, principalmente o Campylobacter jejuni, tá certo? Então, assim, não se tem uma ideia da causa da doença, não se tem uma especificidade desse tipo de vírus ou bactéria que pode atingir, tá bom? Bom, o que acontece? 2 ou 3 semanas que a pessoa desenvolveu essas doenças que eu falei para vocês, a gente pode começar a desenvolver alguns sinais e sintomas, tá certo? Principalmente porque o organismo, ao verificar que houve infestação desse vírus ou dessa bactéria no organismo, ele vai começar a desenvolver uma defesa. No caso, essa infecção ela faz com que o nosso organismo produza anticorpos contra esses micro-organismos invasores, que podem ser tanto vírus como bactérias. E, no entanto, o que acontece? Essa resposta imunológica ela pode ser muito mais intensa do que deveria ser. Então, por exemplo, eu vou lá, entro em contato com esses vírus ou com essas bactérias, faço com que o meu organismo acione o sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso organismo. O nosso organismo produz anticorpos, mas de uma maneira desordenada, a ponto de que necessariamente não seja específico a esse tipo de micro-organismos. Ele produza tanto anticorpo que ele faz com que as nossas defesas também, elas acabam sendo acometidas de uma forma que não tem uma certa
potência. Então ela vai de uma forma muito rápida e produz tantos anticorpos que ele, além de destruir esses micro-organismos, que são os vírus e essas bactérias que entraram em contato com a gente, eles podem destruir também a nossa própria defesa, tá certo? Então, por isso que a gente chama de doença autoimune, tá bom? Bom, gente, o que a gente pode falar mais aqui sobre esses sinais aí? É que, às vezes, podem ocorrer outros tipos também de causas dessa doença, tá? Além desses vírus, dessas bactérias, cirurgias, vacinações, traumas, gravidez, linfomas, gastroenterite agudas e infecções de vias respiratórias podem também ser causas consideradas de síndrome de Guillain-Barré, tá bom? Então, olha a diversidade de causadores dessa doença. Não dá pra gente especificar o que fez com que esta doença fosse praticamente originada em todos nós, tá certo? Bom, existem também alguns relatos de que o Zika vírus, que é um vírus praticamente que é produzido pelo mosquito aí do Aedes aegypti, o que acontece? Ele pode ser um causador também da síndrome de Guillain-Barré, tá? Então, o Zika vírus também pode produzir aí essa síndrome de Guillain-Barré, tá bom? Essa doença não é uma doença de notificação compulsória, quer dizer, a gente não tem um dado específico de autoridades públicas de saúde, e ela só aparece depois, quando o vírus não está mais presente no organismo. Aí fica difícil, como eu falei para vocês, determinar a possível relação entre esses episódios, se é vírus, se é bactérias, ou se são algumas dessas correlações aí que eu coloquei para vocês, tá bom? Bom, os sintomas. Gente, o sintoma preponderante da síndrome de Guillain-Barré é a fraqueza muscular. Como eu mostrei para vocês no início, a gente tem uma tendência a enviar estímulos para que nós produzimos os nossos movimentos. Então, eu mando estímulo lá para o meu cérebro e aí eu produzo os meus movimentos, tá certo? Mexo as minhas mãos. A partir do momento que houve um acometimento da síndrome da bainha de Melina e também dos nossos reflexos tendinosos, a gente não tem uma manifestação dos nossos movimentos, tá certo? Então, os sintomas são principalmente alterações de sensibilidades, coceiras, queimações, dormências, tá certo? E podem ser acompanhadas ou não de parestesias, que são as alterações de sensibilidade, tá? Elas vão se manifestar principalmente nas pernas e podem provocar perdas motoras e paralisia flácida. Então, os pacientes que são acometidos pela síndrome de Guillain-Barré, eles começam com uma paralisia que pode ser motora, iniciando principalmente de membros inferiores, quer dizer, para de manifestar os movimentos das pernas e posteriormente também pode ocorrer nos braços ou vice-versa, tá certo? Bom, como a gente às vezes pode até acometer musculaturas muito importantes, principalmente a nível respiratório e cardíaco, essa doença ela pode às vezes dificultar a respiração das pessoas e também os batimentos cardíacos, tá? Ela pode atingir o tronco, que é o nosso corpo, braços, o pescoço, músculos da face, da orofaringe, tá certo? E da respiração e da deglutição, tá? Então, às vezes, aquele paciente que está cometido pela síndrome de Guillain-Barré, ele tem uma dificuldade respiratória, ele pode evoluir para uma insuficiência respiratória, ele tem dificuldade de deglutição, ele tem dificuldade de se alimentar, tá certo? E em um número menor de casos, o comprometimento dos nervos periféricos pode produzir sintomas relacionados com o sistema nervoso autônomo, como taquicardia, aceleração do coração, oscilação da pressão arterial, anormalidades também na sudorese, no funcionamento dos intestinos e da bexiga, e no controle dos esfíncteres e da disfunção pulmonar, tá? Isso tudo por quê? Porque, como eu falei para vocês, essa síndrome ela vai acometer a bainha de mielina, que é responsável pelo revestimento dos nossos
neurônios, que são as nossas células nervosas, que são as células que são responsáveis por transmitir os estímulos nervosos até o nosso cérebro para produzir os nossos movimentos, tá bom? Tanto movimentos de braços, de mãos, de pernas e também às vezes até da respiração ou às vezes até os nossos músculos do nosso coração e até mesmo do nosso trato gastrointestinal, tá certo? Então, é uma síndrome muito perigosa, é uma síndrome que tem que ser muito rapidamente diagnosticada, tá certo? E o que acontece? Os sintomas, eles vão regredindo no sentido inverso ao que começaram, isto é, de cima para baixo. Então, por exemplo, se começou dos membros inferiores, paralisia de membros inferiores, de pernas, e evoluiu para braços e para tronco, ela vai começando a ter sua melhora através do sentido contrário. Então ela vai melhorando a musculatura dos braços e posteriormente depois os dos membros inferiores, que são as pernas, tá certo? Bom, o diagnóstico, gente, ele tem como base a avaliação clínica e neurológica, tá certo? Necessita principalmente de uma internação hospitalar, tá? Existe também o procedimento de avaliação do líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, tá certo? Que é aquele líquido que passa dentro da nossa medula, que está lá dentro da nossa coluna vertebral. Tem uma medula espinhal que é responsável por todos os nervos que saem por ali, para a transmissão de todos os estímulos nervosos, tá certo? E principalmente também a eletroneuromiografia, tá bom? É importante estabelecer o diagnóstico diferencial com outros tipos de doenças autoimunes e neuropatias, como a poliomielite e o botulismo, que é causada por uma bactéria, que a gente pode mais posteriormente falar sobre esse tema também, tá certo? Gente, essas duas síndromes que eu falei para vocês, a poliomielite e o botulismo, podem provocar também déficit motor, então pode se coincidir com a síndrome de Guillain-Barré. Vale a pena aí a gente fazer o diagnóstico diferencial. Esse vídeo é um pouquinho comprido porque é praticamente uma explicaçãozinha aí para vocês, tá certo? O tratamento da síndrome, gente, ele contém dois tipos de recursos. Um se chama plasmaférese, tá certo? Que é uma técnica que vai permitir filtrar o plasma do sangue do paciente para que essa exacerbação de produção de anticorpos seja diminuída e a administração endovenosa, quer dizer, intravenosa, dentro da veia, de imunoglobulina para impedir a ação de anticorpos agressores. Então vocês vejam só que esses anticorpos que são produzidos para poder combater esses vírus e essas bactérias, eles são produzidos de uma forma tão rápida que eles se tornam agressores ao nosso organismo. Por isso que se chama doença autoimune, tá bom? E também exercícios principalmente fisioterápicos para poder restabelecer os movimentos dos membros inferiores, dos membros superiores também e a nossa parte respiratória, tá certo? Medicamentos imunossupressores também podem ser úteis nos quadros crônicos da doença. Como eu falei para vocês, a doença ela pode tanto ser curada num prazo de meses ou até às vezes de mês, mas ela também pode evoluir de uma forma mais crônica, tá bom? Bom, gente, a síndrome de Guillain-Barré, ela é considerada uma emergência médica, isso é muito importante, que vai exigir, como eu falei para vocês agora no meio do vídeo, uma internação hospitalar já na fase inicial da doença, tá certo? Quando os músculos da respiração e da face são afetados, o que pode às vezes acontecer muito rapidamente, os pacientes eles necessitam de ventilação mecânica para tratamento da insuficiência respiratória. Às vezes eles são até tratados, tá? Por meio dessa ventilação mecânica, são intubados, é um tratamento de terapia intensiva, são pacientes que ficam na UTI, às vezes até entubados, para poder manter sua ventilação, a sua respiração de uma forma artificial. É o que a gente chama de ventilação mecânica. É aquele tubo na boca, tá certo? O paciente é sedado e ele vai respirar através dos aparelhos até ele ter o completo restabelecimento da sua doença. Gente, é um tema muito bom, tá certo? Muito importante. A gente possui poucos pacientes aí, uma incidência que não é
tão alta, mas uma incidência que ocorre. Como eu falei para vocês, doença não é só de pessoas de idade, são de adultos jovens e também de crianças, tá certo? Bom, gente, então é isso. Em grande parte dos pacientes que são acometidos por esta doença, graças ao bom Deus, a maioria deles acaba se restabelecendo, tá? Acaba tendo melhora clínica e depois de todo esse tratamento, depois da retirada do tubo, da ventilação mecânica, em que eles estão ainda se recuperando nos leitos de enfermaria, eles têm alta, tá certo, para suas casas, graças a Deus, para suas residências, tá certo? Mas é uma emergência médica em que, se vocês verem que o paciente está tendo algum desses tipos de sintomas, é importante que seja levado imediatamente ao pronto atendimento para que ele possa ser avaliado, tá certo? Para que possam ser feitos todos os exames, para que possa ser descartado a síndrome de Guillain-Barré, tá bom? Gente, não existe forma de prevenção da síndrome de Guillain-Barré. O processo de recuperação ele é vagaroso, tá certo? Mas o restabelecimento costuma ser completo. É muito pequeno o número de casos da síndrome em que essa causa possa ser atribuída à vacinação, tá certo? Em geral, contra a gripe e contra a meningite, tá? Muito pequeno os casos em que esta síndrome ela é correlacionada com alguns tipos de vacina, tá certo? Então as pessoas devem continuar tomando as vacinas normalmente, porque como eu falei para vocês, a incidência é muito pequena e às vezes até rara. A fisioterapia vai ser um recurso fundamental para o restabelecimento dos nossos pacientes, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse aí é um vídeo que a gente fez para vocês, síndrome de Guillain-Barré, tá certo? É um tema da área principalmente neurológica, tá? Que a gente prestou aí um serviço para vocês. Tema de área médica, tema de pediatria, que vai estar já aí para vocês poderem assistir esse vídeo. Eu acho que é um vídeo bom, tá certo? Uma curiosidade, é uma doença que muitas pessoas não têm conhecimento, e é isso aí. Canal Dr. Rogerinho, a gente leva de tudo para vocês. Se inscrevam. Gente, eu preciso de mais inscritos aí no nosso canal. Compartilhem nossos vídeos se vocês gostam, tá certo? Para que a gente possa aí ter um pouquinho mais de retorno, para a gente poder logo estar fazendo lives aí ao vídeo pelo YouTube, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de todos, um grande abraço aí a todos vocês que nos assistem, se inscrevam, deem o seu like, deem os seus comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Esse vídeo é um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena vocês assistirem, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vamos falar em Deus para as nossas crianças. Canal do Dr. Rogerinho, é isso aí. Vários temas, vários conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pelo carinho de todos.